Pode começar, para a gente aproveitar um pouquinho mais esse tempo. Nós temos 1 hora aqui para as nossas perguntas e respostas. Eu gostaria de ouvir o silêncio. Ai, que delícia. Gente, primeiro, permitam-me agradecer profundamente aos 400, aos organizadores desse evento, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui junto destes amigos, numa conferência tão significativa. Eu não sei vocês, mas eu me sinto profundamente emocionada, porque a ciência é um braço de Deus na Terra. É a misericórdia de Deus se fazendo presente. E eu escutei todas essas palavras hoje e me sinto tomada por um sentimento de profunda esperança. Esperança numa medicina que vai olhar o homem como ser integral que vai descobrir a alma da matéria. E num mundo de tantas doenças, de tantos desequilíbrios, de tantos desafios e dores, é muito importante a gente estar numa conferência como essa. Então, para os centros de Orlando, para os organizadores, meus parabéns e a minha gratidão a vocês também pelo trabalho que fazem, a nossa imensa gratidão. As perguntas são muitas, me deram 10 minutos para organizar 50 perguntas, isso não foi muito legal. Eu perdi o avião. Vou fazer o meu melhor aqui. Mas eu vou começar assim com uma pergunta mais geral, para que os três possam falar um pouquinho. Haroldo começou trazendo para a gente a questão da aliança entre a ciência e a religião, e comentou que, às vezes, a ciência ela meio que entra no campo da religiosidade, a religiosidade no campo da ciência. Falou, adorei a analogia em torno da questão do casamento, né? Tem que ter um outro. Então, eu pergunto a vocês três, começando com você, Haroldo, o que seria um casamento saudável entre ciência e religião? Não, eu acho que a primeira coisa é a gente entender as limitações e o objetivo de cada uma. A ciência está interessada na investigação do elemento material. E, para isso, ela precisa observar uma metodologia e um rigor. E o que a gente percebe? Eu comento isso muito com o Rafa, com quem, por ser meu orientador, tem um contato muito grande, mas agora quero estabelecer também com o Frutuoso, esse diálogo permanente. O que a gente observa? Às vezes, a gente vai para a área da ciência ou conversar com um cientista com uma certa ingenuidade. O Kardec uma vez escreveu algo que é muito interessante. A ciência caminha vagarosamente, porque o trabalho da ciência é um trabalho de montar quebra-cabeça. Ela não está interessada em olhar a imagem do quebra-cabeça montado, porque ela precisa encaixar, ela precisa entender o mecanismo. Como que é feito? Porque se você não entende o mecanismo, você não manipula. Esses amigos espirituais, desencarnados, médicos, que fazem esse tipo de coisa, eles dominam o mecanismo. Por isso que eles manipulam. Então, não adianta você chegar para um médico espiritual e falar assim, olha, vamos tratar o câncer, porque nós somos espíritos. Ele fala, filho, eu sei, eu estou desencarnado. Eu sei que eu sou espírito. Então, você saber que existe espírito, que existe imortalidade, não resolve o problema de mecanismo. Então, para a gente descobrir os mecanismos criados pela sabedoria infinita, pela inteligência suprema, os mecanismos do universo foram criados pela inteligência suprema. Portanto, não é com pouco esforço que nós penetramos os segredos da natureza. Nós estamos examinando um relógio feito por um relojoeiro que é a inteligência suprema. Então, você não está tateando algo banal. Nós estamos lidando com algo complexo. Então, a ciência tem uma metodologia,
ela tem uma dúvida sistemática. Ela precisa falar, mas será que é isso? Será que não é? Porque no caminho da experimentação, a gente mais fracassa do que acerta. E é natural. Você vai... Já a filosofia, dizia Kardec, a filosofia não. A filosofia especula. Ela voa. Né? Ela imagina coisas. Né? E isso é como se fosse uma sonda. Você sonda, será que é isso? Será? Mas, gente, papel aceita tudo. Você pode colocar qualquer ideia no papel. Né? Por isso que a ciência tem, e a gente tem que respeitar essa lentidão da ciência. Nós temos que respeitar, esse é o processo dela. Tem que respeitar. Quando a gente vai para o caminho da religião, nós estamos falando de sentimento, de conexão do sentimento com as fontes sublimes da vida. Então, é um aprimoramento do sentimento. Por isso que esse diálogo precisa ser respeitoso. Então, não adianta também a ciência ter a pretensão, né? Eu vou criar um experimento que eu vou descobrir em que mês minha esposa me ama mais. Então, nem tudo é objeto de mensuração. Nem tudo é objeto de experimento científico. Tem coisas que nós acessamos pelo sentimento, pela percepção, pela intuição, pelo feeling. Não é objeto da ciência. Isso nós temos que entender. Então, quando a gente tem uma ciência respeitosa de um lado e um religioso respeitoso do outro, o diálogo é maravilhoso. Ele flui lindo. Mas quando você tem um religioso desrespeitoso e o cientista desrespeitoso, é uma conversa de crianças mimadas. Feio de ver. Feio de ver. Porque é um ataque bobo, sem sentido. É briga de irmão. Briga de irmão. Aí tem que chegar a mãe e colocar de castigo abraçado. Vocês já passaram por isso? Ficar 10 minutos abraçado. Então, eu acho que é isso. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Não? Bem, parece que a colocação de ciência com casamento. Sim, da aliança da ciência com a religião. Como que isso seria uma aliança equilibrada? Algumas perguntas que me são feitas, que se eu tivesse a resposta exata, eu estaria encarnado num planeta muito mais evoluído que a Terra. Olha, existe uma teoria que diz que, não é aceita pelo Espiritismo, que as almas foram criadas em dupla. Podem se afastar, mas mais cedo ou mais tarde se aproximam e nunca mais se afastam. Eu conheço alguns casais que a harmonia é tão profunda, tão intensa, que poderiam ser classificados como almas gêmeas. Agora, eu posso também colocar o meu exemplo pessoal nesse raciocínio. Uma encarnação, para mim e para minha esposa, é insuficiente para nós apararmos todas as arestas. E vou até um pouquinho mais longe agora. Eu espero que vocês se contenham. Vocês viram quantos fenômenos foram colocados na minha frente na atual encarnação. Diante de tudo que eu estava vendo, eu só poderia ter casado com 2 mulheres. Uma psicóloga e uma psiquiatra. Eu casei com uma psicóloga. Olha, eu estou dando um exemplo pessoal. Eu tenho para fazer o que eu estou fazendo, cirurgião, professor, escritor, palestrante, músico, dançarino. Eu tinha que ter uma retaguarda toda montada.
E me parece que a espiritualidade colocou essa retaguarda para que eu estivesse hoje aqui com vocês. Então, o acaso não existe. Nós não estamos com os companheiros que estamos hoje por acaso. São os companheiros que se transformarão, digamos, numa alma gêmea? Não sabemos. Aconteceu alguma coisa lá atrás que dificultou o nosso relacionamento? Os livros do André Luiz estão repletos desses exemplos. Alfredo e Ismalha, lá do livro Missionários. Mensageiros. É um exemplo para isso, que nós podemos... não é fácil, numa existência completa, eu estou falando pessoalmente, de nós apararmos todas as arestas. Agora, eu vou continuar. Agora estou com um problema. Na próxima encarnação, ela quer reencarnar na Áustria e ser pianista. Vai tocar piano 8 horas. Eu vou reencarnar na Estrada da Boiúna, no Jacarepaguá, dentro lá de Frei Luís. Então, vamos ver aonde que isso vai nos orientar. Agora, todos nós fomos criados para sermos perfeitos. E todos nós, e os nossos companheiros também, e as nossas companheiras também. Então, vamos continuar nessa evolução. Estou casado há 44 anos, hein? Ninguém aqui tinha nascido. 44 anos. Então, as arestas estão sendo, aos poucos, aparadas, mas uma encarnação é insuficiente. É o que eu colocaria como... E assim nós seguiremos também muitas encarnações ajeitando as arestas entre ciência e religião. Vamos passar, então, agora para o Dr. Rafael. Apesar do nosso entendimento espiritual da ocorrência de transtornos do espectro autista, seria errado afirmar que cuidar da saúde intestinal através de probióticos ajudaria na prevenção? Seria um caminho. Os probióticos, naturalmente, aquelas bactérias que nós conhecemos, que podem estar envolvidas, todo o fenômeno que eu expliquei, não estão nos probióticos convencionais. Então, ajuda na criança, muitas vezes aquela que tem os distúrbios gastrointestinais, sim, vai ajudar muito. E uma vez você melhorando, que seja parcialmente, o desconforto abdominal, você vai naturalmente ajudar no desconforto comportamental. Um exemplo disso é que um desses trabalhos que eu citei, essa minha colega do Arizona, eles fizeram um trial, que é um estudo clínico, em que eles coletaram as fezes de pessoas neurotípicas, ou seja, sem nenhum transtorno, então, e que eles chamaram de saudáveis. Eu não gosto dessa palavra porque, de novo, né, o autismo não é doença. Mas, enfim, é para ficar para a ciência, né? É um termo que todo mundo iria entender. E ali eles pegaram um grupo de crianças com autismo nível 2 e 3, que são os mais severos, e ali eles, então, limparam a microbiota intestinal dessas crianças através de antibióticos, o que não é muito legal, mas foi o recurso. E aí eles colonizaram, é o termo que a gente usa, o intestino daquelas crianças com as fezes daqueles adultos que doaram. Conclusão: o distúrbio gastrointestinal melhorou em até 80%, num follow-up de 2 anos. E mais do que isso, o comportamento também. E aí, então, a questão é, a gente deve fazer transplante fecal nas crianças? Não vai ser assim. Mesmo porque, gente, a forma como esse transplante é feito, desculpe a palavra, mas é uma cápsula com cocô. Imagina se essa cápsula abre. É claro, né, brincadeiras à parte, mas é isso mesmo que acontece. O problema maior não é esse. É você submeter uma criança a antibióticos fortíssimos. Isso não é legal. Então, daí a necessidade de nós encontrarmos ferramentas em que possamos, de uma forma não invasiva, controlar da forma como a gente quer aquela microbiota. Só para concluir, no nosso laboratório, né, a gente também descobriu
um composto que a gente chama de microRNA fecal. Então, as nossas células intestinais, isso acontece evolutivamente, inclusive em animais de laboratório. Elas produzem esses fragmentos de RNA e a gente não entendia por quê. Para quê? Para que o corpo está gastando energia à toa? Mas a gente foi entender que esses fragmentos entram nas bactérias intestinais de forma seletiva e específica e controlam o crescimento delas. De acordo com... Imagina, a microbiota muda um pouquinho. Imagina, você come uma comida estragada, você sabe o que acontece no seu intestino. Ali, o seu intestino percebe. No que ele percebe, ele produz esses compostos para regular as outras que estavam morrendo, porque as perigosas entraram ali na jogada. Então, um dos projetos que eu tenho, que tive que parar eventualmente, por uma questão de não ter o grant, que é o financiamento, mas que ainda vou retomar, é exatamente investigar essas fezes que eu acabei de citar, está lá no meu laboratório, dessas crianças todas. E a minha ideia é desenvolver esse microRNA fecal que possa, agora sim, controlar o crescimento daquela bactéria que eu quero que cresça e matar aquela que eu quero que não esteja ali, sem antibiótico, sem efeito colateral, simplesmente tomando um fragmento de um RNA por uma cápsula. Só que isso exige anos de estudo, mas esse, para mim, seria o caminho mais certeiro. Muito obrigada. Agora, doutor Frutuoso, por que nos tempos atuais os fenômenos de materialização não são mais trabalhados com a mesma intensidade de antes? Porque a psicosfera do nosso planeta está de uma densidade muito profunda. Existem duas atmosferas, até onde eu entendo. Uma atmosfera material, ventos, tufões, luz solar, tudo isso que nós sabemos. Mas existe uma segunda, a psicosfera, que é a soma das energias mentais dos espíritos encarnados e desencarnados daquele planeta. Olha, qual seria a psicosfera de um planeta onde são praticados por ano aproximadamente 100 milhões de abortos criminosos? 100 milhões de abortos criminosos. Ocorreu um episódio lá na Argentina, há pouco tempo, muito triste. Uma jovem, Maria del Valle, comandou um processo de legalização do aborto na Argentina, com 21 anos de idade, e conseguiu. No dia 30 de dezembro de 2020, foi assinado a legalização do aborto na Argentina. Parece que mais de 200 mil já foram realizados. E essa jovem, aos 23 anos, engravidou, procurou um juiz e conseguiu uma autorização para realizar um aborto. Aonde foi feito o aborto? No hospital público. Quem fez esse aborto? Contraiu uma infecção fulminante e desencarnou. Como está ela agora? Chega em casa, bota lá, Maria del Valle no Google. Qual será a psicosfera de um planeta onde 2 dos maiores comércios são de armas e de drogas? Qual será a psicosfera de um planeta onde, no momento, estão acontecendo 28 movimentos de guerra? Nós só estamos sabendo da Ucrânia e só estamos sabendo da faixa de Gaza. A psicosfera de um planeta com essa magnitude vai permitir que tal fenomenologia ligada aos efeitos físicos possa ser comum? Se essa energia está dentro de todos nós, o que um terrorista não faria com essa energia? O que um fundamentalista não faria com essa energia? Então, não chegou o momento. Estão nos mostrando lampejos, clarões, lá no horizonte, do que será, em relação à minha vertente, a medicina do futuro. Agora, essa tecnologia, essa energia, pode ser utilizada em outras frentes, como capturas ou recuperação de objetos históricos, documentos históricos. Olha, eu escrevi um livro chamado Alienígenas ou Médias. Tu não vai acreditar.
Estou sentado na sala da minha casa assistindo a televisão. É isso que acontece comigo. Isso acontece comigo, cara, eu não entendo. Estou assistindo televisão. Sabe o que eu estou assistindo? Um documentário chamado Alienígenas do Passado. Muito bem, estão falando sobre o quê? A construção da pirâmide de Gizé, a mais alta construção humana até a Torre Eiffel. A pirâmide de Gizé. Foram colocados ali 2.300.000 blocos de pedra, pesando entre 6 e 80 toneladas, que foram recolhidos de uma pedreira localizada a 900 quilômetros há 4.000 anos antes de Cristo. Não se conhecia ferro nem roda. Botou 100 e tantos blocos de pedra por dia, e ao longo de 20 anos. E aí eu estou assistindo. E aí eles dizem o seguinte, olha, a probabilidade maior de que isso tenha acontecido é realmente auxílio de tecnologia alienígena. Não sou contra, existe vida em todo o universo. E aí o apresentador fala o seguinte, encontraram-se alguns afrescos em túmulos antigos do Egito, informando que os construtores sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras e elas eram, então, facilmente elevadas e transportadas. O que vocês acham que aconteceu comigo? Pô, isso é ectoplasma, cara. Eles estão dizendo, eu vou escrever outro livro, Alienígenas. Foi isso. Nós estamos em família, eu estou falando com os meus familiares, com meus entes queridos. Eu vou escrever outro livro, Alienígenas ou Médiuns? A mediunidade era muito conhecida no Egito Antigo, quem mandava no país era o sacerdote, não eram os faraós. E eles não conheceriam, então, a mediunidade de efeitos físicos. Como é que aqueles afrescos foram construídos na profundidade do deserto? Com calor, sem luz. Sem luz. Então, conheciam ou não conheciam a manifestação mediúnica da luminosidade, da bioluminosidade astral? Então, quer dizer, não estamos num planeta de provas e expiações, eles estão nos mostrando o que nos aguarda, lampejos. Vamos ver o que acontece quando a gente alcançar o planeta de regeneração. Ah, professor Paulo César, mas está uma confusão danada o planeta, como é que vai atingir a regeneração? Eu vou dar um exemplo. Se vocês forem me visitar sem me falar nada, vamos fazer uma visita de surpresa ao Dr. Paulo César. Aí vocês vão chegar no prédio que eu habito, segundo andar. Só que vocês não sabem que nesse dia eu estou mudando do segundo para o terceiro andar. Como é que vocês vão encontrar o meu apartamento? Todo revirado. É o que está acontecendo com o planeta Terra. Nós estamos subindo de degrau. Agora, aqueles que persistirem num comportamento inadequado não poderão permanecer aqui. Terão que ser transferidos para planetas menos evoluídos. Alguns até, talvez, na Idade da Pedra. Agora, uma coisa é certa. Já foi falado aqui. O conhecimento não regride. E eles poderão auxiliar, reencarnando em tais planetas, a evolução mais rápida das humanidades que ali habitam. Certo? Não chegou o momento, a psicosfera do nosso planeta, nós estamos colocando tijolos em planetas em telhado de zinco, porque as duas atmosferas se interpenetram uma através das outras. Aí, o que nós estamos vendo? Guerras, nós estamos vendo pandemias, nós estamos vendo terremotos, nós estamos vendo maremotos, nós estamos vendo tudo que está acontecendo no nosso planeta. Está revirado, está virado de cabeça para baixo. Então, a solução será, como já foi colocada, a chegada de espíritos evoluídos que tragam as soluções que nós precisamos. Isso não está longe, não. Há uma mensagem psicografada por Divaldo Pereira Franco, parece por Joana de Ângelos, que dá a seguinte informação. Olha, estão se aproximando 4 vertentes de espíritos altamente evoluídos que reencarnarão na Terra. Primeira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da engenharia, que trarão soluções não para o pugilo dos mais ricos e poderosos, e sim para a humanidade como um todo. Espíritos altamente evoluídos no ramo das artes. Nós estamos vendo crianças com 2, com 3, com 4 anos executando sinfonias no piano. Aonde aprenderam? Na barriga da mãe? Terceira vertente, espíritos altamente evoluídos no ramo da justiça. Veja como isso é importante ao país que nós habitamos, não aqui, mas aonde eu habito. E a quarta vertente, que eu considero a mais importante de todas. Espíritos altamente preparados e evoluídos no ramo da mediunidade.
Somos 7%, e quando formos 20%, 30%, 40%, os cientistas vão ter que se voltar para isso, porque terão médiuns em suas casas, seus filhos serão médiuns. Então, nós estamos no caminho, isso tudo vai ser resolvido. Nós estamos sob o governo de um Cristo planetário chamado Jesus. Vou pegar um gancho nessa sua última fala, então. Há duas perguntas aqui para o Haroldo que eu vou tentar colocar em uma, que fala exatamente da chegada desses novos espíritos, dessa nova geração. Como será, como você pensa que será essa chegada em face, primeiro, da superficialidade da geração atual nas redes sociais, na realidade virtual, nesse imediatismo que a gente vê? E, por um outro lado, estão os pais desse momento preparados para receberem estes espíritos? Então, com a chegada deles, são duas perguntas distintas. Uma falando dessa nova geração chegando e encontrando esse estado atual de coisas virtual, imediatista, e essa geração que a gente vê atualmente. E outro é se a humanidade está preparada, se os pais estão preparados para receberem essa nova geração de espíritos. Olha, não é por acaso que a providência divina escolheu o lar para ser o berço da regeneração planetária. É através dos nascimentos, através da maternidade, da paternidade, do lar, que nós vamos assistir à regeneração por um motivo muito simples, muito simples. Ninguém resiste ao amor. E quando nascem seus filhos, é uma coisa indescritível. Esse laço aí, paternidade e maternidade, é algo que a gente não consegue explicar. Mesmo os seres mais imperfeitos são capazes de um amor acima do seu grau evolutivo. A gente sabe disso. Mesmo sendo imperfeito, você ama, às vezes, com perfeição. Então, é pelo amor. Imagine esses seres dotados de muito amor chegando nesses lares. Eles se transformam pelo amor, da maneira mais simples possível, como tem que ser. Outro aspecto que a gente não pode perder de vista: durante mais de 50 anos, nós temos acessado uma literatura espírita que vem das mãos de diversos médiuns, Francisco Cândido Xavier, Divaldo, Zilda Gama e tantos outros, grandes médiuns psicógrafos, que narravam quadros deprimentes no mundo espiritual. Quem aqui teve a oportunidade de ler a série Manuel Filomeno de Miranda, a série André Luiz e outras obras, é capaz de se lembrar das descrições feitas por esses espíritos do mundo espiritual. Quem aqui leu, por exemplo, o livro Libertação, que eu vou tomar aqui como um exemplo, de vários outros, eles descrevem regiões do umbral, regiões próximas da crosta, onde nós tínhamos espíritos em estado de licantropia, com o perispírito deturpado, tendo uma regressão com forma de animal. Nós tínhamos espíritos ovoides, onde o perispírito perdeu a forma. Nós tínhamos os quadros mais deprimentes. O que a gente percebe dando uma olhada? Só você olhar. O umbral, passar o ozônio, está purificado. Já é regeneração no mundo espiritual. Encarnou todo mundo. Está todo mundo aqui. Está todo mundo. Então, os desequilíbrios que nós estamos percebendo, e veja, eu preciso posicionar muito bem essa fala, porque eu não quero que essa fala seja usada para questão de preconceito. Não é de preconceito, de
Aí isso explica. Não tem nada a ver com orientação sexual, identidade, não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando de desequilíbrio. Desequilíbrio total, emocional, psíquico, físico. Nós estamos falando de desequilíbrio. Está generalizado. Generalizado. O que nós estamos percebendo? Uma volta da ideias de barbárie. De barbárie. Nós estamos vendo pessoas que pareciam ser inteligentes, defendendo ideias que nós estamos tentando abandonar há 5.000 anos. Xenofobia, fé cega, um egoísmo voraz, um apego. Gente, eu não tenho nenhum problema com dinheiro. Se quiser que eu passe meu Pix para vocês, nenhum problema. Mas o apego desvairado ao acúmulo, né? Um desrespeito ao outro. Desrespeito ao outro. Então, isso tudo é sinônimo de quê? Daquilo que os Espíritos nos falaram. Seria dada uma oportunidade de encarnar. Por quê, gente? Por quê? Eu sempre digo, se fosse para você ser tão espiritual como você está querendo ser, você não tinha encarnado. Você encarnou para materializar. Materializar propósitos, materializar ideias do bem, materializar virtudes. Por quê? Tem uma hora que não adianta colecionar receita, você tem que ir para a cozinha. Tem que fazer. Então, nós encarnamos para fazer, para pôr a mão na massa. Então, a oportunidade é dada a todos. E veja, mas a pessoa está se perdendo. Calma. Existem vicissitudes da vida corporal. Envelhecer, adoecer, perder entes queridos, são vicissitudes que tocam o coração. Então, por mais que a gente não perceba, por mais que você olhe e fale, mas meu Deus, esse é um indivíduo criminoso, você não sabe onde a dor vai tocar. Ele está encarnado. Ele está encarnado. Nós não entendemos os mecanismos. Não vamos menosprezar a inteligência divina. A inteligência divina tem meios de nos alcançar que a gente não faz ideia. Então, todos estão sendo sensibilizados. E nós, os que amamos o bem e que já desejamos que o bem prevaleça, precisamos ser mais inteligentes na prática do bem. Esse é o ponto. Porque o bem é muito tímido. Os Espíritos falam isso. O mal, eles falam, é intrigante e ousado. Então, o bem precisa criar estratégias ousadas, intrigantes do bem, com as ferramentas do bem. Então, nós precisamos desenvolver também inteligência para resolver problemas, para resolver uma série de coisas. É isso que nós estamos sendo desafiados, a pavimentar caminhos, a criar soluções e a valorizar o bem, porque nada melhor do que o mal para a gente valorizar o bem. Então, hoje, eu tenho certeza, todo mundo aqui se toca, um ato de gentileza, está tão raro, que quando alguém é verdadeiramente gentil com você, acolhedor, te toca.
Então, é esse o ponto. Está tudo certo e foi descrito. Agora, nós temos que ter paciência, porque os processos educativos de Deus são assim. 100 anos equivalem a uma semana. 100 anos. 100 anos. Quando você assusta, você acorda e fala, vou fazer 54. Aí você acorda de novo, vou fazer 70. Você acorda de novo, está vendo os familiares todos que já foram. Muito bem, agora vamos passar aqui para o Rafael, vamos mudar um pouquinho o assunto. Eu escolhi essa pergunta até porque nós tivemos uma conversa durante o almoço e achei que seria bem bacana, dada a sua experiência. Qual a visão espírita sobre o processo de fertilização in vitro, partindo do princípio que uma vida começa quando espermatozoide e óvulo se encontram? Como entender o processo de formação de embriões em laboratórios, sabendo que nem todos eles terão o mesmo fim? Essa pergunta é fantástica. Obviamente que o que eu falar aqui são hipóteses. Né? Não assumam isso como verdade absoluta, porque eu não as tenho. Não é? Então, eu queria comentar sobre isso, né? E a gente estava comentando porque a minha esposa, em 2016, perdeu um filho. Né? Nós perdemos, né? E depois, a partir daí, ela não conseguia engravidar mais. E aí, quando ela fez 39 anos, a médica dela disse, olha, é melhor você fazer uma fertilização, porque o tempo está correndo. Tudo bem, ela entrou naquele processo hormonal todo, tirou só 4 óvulos. E aí eu comigo mesmo falei, não vai dar. Falta de fé. Desses 4, 3 fertilizaram. Inclusive eu mostrei para ela, eu tenho a foto dos 3 embriões, segundos antes de ser implantado da minha esposa. E eu fiz a pergunta, mas ela falou assim, olha, eu vou colocar os 3 porque na idade dela não vai conseguir. Ô, médica sem fé! Aí eu falei assim, nossa, mas quanto que é para ter 1? Ela falou assim, mais ou menos 20% de chance. Eu falei assim, mas e os 3? Ela falou assim, não pensa nisso não, porque é como se você ganhasse na loteria. Ganhei, quer dizer, não adianta eu jogar mais. Já foi, minha sorte já foi. E aí, então, vem a questão. Inclusive, gente, o sonho foi antes. Antes, assim, depois que implantou esse sonho que eu contei, depois que implantou os 3, a nossa ideia é, o que funciona de primeira? Mas não tinha. Mas, enfim, e aí foi quando eu sonhei e falei para ela dos 3. Mas aí, o que é a questão da fertilização in vitro? É óbvio que, como eu comentei, o espírito, ele já está próximo. Então, logo após a minha esposa perder aquele primeiro, a gente achou que não íamos ser pais, eu sentia por várias noites uma mão tocando meu ombro, uma mão tocando meu pescoço. Só que para mim isso são situações naturais. E aí isso significa que os espíritos já estavam ali. E 8 anos antes, numa reunião mediúnica em Belo Horizonte, um espírito se manifestou como uma criança, através de mim. E ali ele tinha mais ou menos 8 anos, e ele falou assim, eu quero só dar um recado para a Sabrina. Eu estou para ajudá-la com os meus irmãos.
E aí, ela sempre falava, mas não é possível, eu não vou conseguir engravidar. Ela já tinha 39 anos. Gente, isso foi em 2011, 2010, 2011. O Espírito se manifestou numa idade de mais ou menos 8 anos. Foi exatamente o tempo para que ela engravidasse dos 3. Esses estudos já está planejado. Aquele embrião que está congelado, não tem um espírito preso ali, congelado também? Esperando a boa vontade de alguém colocar no útero. Não, gente. Se você tira uma célula do corpo e coloca numa cultura, ela fica, contanto que você forneça os nutrientes. Ela cresce. Você consegue fazer isso. Porque, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, cada célula é um animal, é um animáculo infinitesimal. Cada célula tem um princípio inteligente. Sabe o que significa? Que nós temos trilhões de princípios inteligentes sob o nosso comando. Que um dia, se tornarão seres humanos. Esse princípio inteligente, obviamente, está nas células de um embrião. Só que por que ele não fica crescendo? Se você tirar ele do freezer, fica no nitrogênio líquido, a menos 120, 80, sei lá, 150 graus. Se você tirar ele dali, ele vai virar um ser humano? Não. Mas na hora que você colocar ele no útero de uma mulher, aquele espírito designado inicia o processo de desenvolvimento daquele embrião. A vida, então, se faz. É basicamente isso. É uma hipótese, gente. Mas acho que faz sentido, né? Outra pergunta que nos fizeram, numa dessas nossas apresentações, foi o seguinte. Na hora que, então, o espermatozoide encontra o óvulo, como aconteceu comigo, com meu pai e com a minha mãe, para que eu nascesse, o quarto deles estava cheio de espíritos olhando a relação deles? Não. Aquilo é um momento sagrado. Aquilo é um momento sagrado. O André Luiz é muito claro nas descrições dele. E até a chegada do espermatozoide, depois da ejaculação até o óvulo, pode demorar horas ou dias. E aí um grupo de geneticistas parece que se aproxima e faz uma cuidadosa avaliação sobre a forma ou o espírito que vai se acoplar àquele zigoto. Zigoto, união entre o óvulo e o espermatozoide. Então, isso aí também tem que ser colocado, que as pessoas podem nos fazer essa pergunta. No momento da concepção, no momento da relação sexual, o quarto de quem está tendo a relação está lotado de espíritos? Não. Uma mais? Então, para terminar, né, a gente gostaria de ficar aqui conversando por muito tempo. Você mas vai eu vou fazer deixar. pergunta? Oi? Vai fazer mais alguma pergunta? Vou. Tá bom. Que eu tenho uma informação preciosa para todos nós. Ah, sim, não. Vamos encerrar com a sua informação preciosa. Amigos. Só fazer. Perdão. Eu gostaria só de pedir a vocês, né, para a gente encerrar, e aí a doutor Frutuoso pode fazer a final, mas em termos de ciência, espiritualidade, equilíbrio, paz, esperança, o que vem no seu coração quando você escuta essas palavras e o que você gostaria de dizer para esse público antes da gente encerrar? Pode ser você, depois o Haroldo, e a gente vai nessa ordem. Bom, eu acho que é uma pergunta muito difícil. Eu achei que fosse fácil. Se eu soubesse, eu não estava encarnado. Mas, gente, eu acho que, dentro do tema que eu comentei,
a vida. Quantas criancinhas eu vi aqui hoje? Quantos espíritos? Que espíritos são esses? Quem são esses? Quando minha esposa chegou para a médica, rapidamente falou, estou grávida. Ela, parabéns. Não. Ela falou assim, você quer tirar um? Foi a primeira pergunta. Depois eu fui para um médico, um obstetra, super famoso, no Brigham, que é onde eu trabalho, um hospital vinculado a Harvard. Ele disse, você quer tirar uma? Porque vocês não vão conseguir. Vocês têm 3 filhos. 3. A chance de um deles vir com síndrome de Down é 1 em 16, pela idade da sua esposa. Eu aconselho você tirar. Eu falei assim, não tiro. Não tiro, porque vai vir do jeito que tem que ser. Então, vamos amar nossas crianças. Vamos ajudar evangelizadores, o meu carinho, o meu amor, porque eu fui evangelizador por um dia, não consegui. Não consegui. E eu ainda falo, gente, que na hora que eu desencarnar, eles vão chegar assim e falar assim, olha, você tem 2 opções. Ou você vai para um umbral, ou você vai para um educandário. Então, gente, vamos valorizar as nossas crianças. Evangelização é a chave. Haroldo, suas palavras finais. Eu sempre lembro de uma frase de Jesus no Evangelho de João, que diz assim, e eu vos enviarei um outro Consolador. Jesus não usaria essas palavras se não estivesse absolutamente ciente das dificuldades que nos aguardavam na transição planetária. Nós temos um Consolador. É importante a gente não banalizar isso. Muitas pessoas se aproximam de mim e dizem assim, se não fosse a doutrina espírita, eu teria enlouquecido. Eu teria feito bobagem. Eu não estaria mais aqui. Eu não estaria persistindo. Nós temos um Consolador. Ele não só nos esclarece, ele nos conforta, ele toca os nossos corações. É importante a gente entender isso. Mas um Consolador não seria enviado se o processo fosse fácil. O processo é difícil, nós vamos passar por ele. E eu termino com uma frase de Jesus, está no livro Boa Nova, ele disse para Levi, na sequência, ele disse assim, Levi, quem governa o mundo é Deus. E eu não teria vindo ao mundo se não tivesse a certeza absoluta da vitória. Bem, um pequeno testemunho que eu acredito que vai completar o que foi dito pelos meus 2 grandes amigos e irmãos que aqui estão. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, ela foi picada pelo mosquito da Zika e a minha neta nasceu com microcefalia. A menina está com 9 anos, não fala, não senta, não anda, não come, está com uma fenda no estômago para não morrer de fome. E eu me lembro que foi sugerido, quando se captou a microcefalia pela ultrassonografia, que foi sugerido à minha nora que ela abortasse. Não abortou. E cuida da criança com carinho, com amor, que eu nunca vi coisa igual. Bem, essa medalha, ou essa moeda, tem uma outra face. Pesquisadores da USP pensaram o seguinte, se esse vírus ataca a célula-tronco neuronal, o que aconteceria se nós injetássemos esse vírus em tumores malignos que acometem cérebro, principalmente de crianças, como o astrocitoma, e que também tem célula-tronco tumoral. Instalaram
um desses tumores no crânio ou no cérebro de ratos, a doença evoluiu, deu metástases ósseas e injetaram nos animais o vírus da Zika. Ele eliminou todas as células cancerosas e poupou todas as células normais. O mesmo vírus que está causando a microcefalia da minha neta e de mais de 4.000 crianças, que só restam 1.400 ainda encarnadas. Eu acho que esse grupo de espíritos vieram com duas bagagens, uma bagagem kármica e uma bagagem missionária. A bagagem missionária é trazer uma solução para um terrível problema para os nossos neurocirurgiões, principalmente infantis, porque tem que abrir o crânio do paciente, tenta tirar o tumor do cérebro, faz rádio e quimioterapia, a maioria desencarna. O mesmo vírus que causa a microcefalia da minha neta, bem, estamos aguardando os resultados em humanos, o trabalho foi interrompido por causa da pandemia e agora recomeçou. Estamos aí ansiosamente aguardando os resultados em humanos. Tudo indica que vai dar certo. E uma outra coisa que eu considero a mais importante de todas neste momento. A psicosfera que vocês criaram nesse ambiente, com a educação, pelo carinho, com a recepção que vocês dedicaram a nós, está permitindo que médicos espirituais percorram essas fileiras e cuidem de doenças que nós nem desconfiamos que temos, graças à psicosfera criada nesse ambiente sagrado, nessa tarde. Graças a Deus.